E a revista britânica The Economist colocou em sua capa uma imagem que mostra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, montado em um urso polar, uma alusão a uma foto do presidente da Rússia, Vladimir Putin, cavalgando sem camisa. Ali no texto, a publicação fala sobre a vontade do republicano de controlar a Groenlândia, assim como Putin tem com a Ucrânia. Segundo a revista, o pano de fundo do desenho é o discurso feito por Trump no Fórum Econômico Mundial. Europeus esperavam um ataque frontal, mas o tom foi quase conciliador. O presidente dos Estados Unidos reafirmou a vontade de controlar a Groenlândia, mas disse que não quer usar a força, até compraria o território. Você acha que essa comparação foi bem colocada pela revista? Eu acho que há uma falsa equivalência. Por quê? Por mais que a gente condene a invasão da Rússia na Ucrânia, os motivos são muito mais justificáveis da Rússia do que dos Estados Unidos em relação à Groenlândia. Então vamos lá, né? Primeiro, houve uma expansão de não... houve um acordo de não expansão da OTAN para o leste europeu. Esse acordo após a Guerra Fria. Os Estados Unidos não cumpriram esse acordo, muito pelo contrário. Falaram para a Rússia, não, a gente não vai expandir. A Rússia virou as costas e eles expandiram para vários países do leste europeu. Em 2007... o Sergei Lavrov, o ministro das Relações Exteriores, disse categoricamente, olha, não insistam com Geórgia e não insistam com Ucrânia, porque vocês vão cruzar uma linha vermelha. Quer dizer, eu estou avisando as condições que vão dar início a uma guerra. O que os Estados Unidos fizeram? Insistiram com a Geórgia no governo Obama. E aí é um ponto muito importante. Em 2014, na Revolução Maidan, quando houve um convite para a Rússia, para a Ucrânia entrar na União Europeia, e aí o presidente da Ucrânia, o Yana Khrushchev, ele teria que fazer uma série de reformas anticorrupção, e o Putin espertamente sabia, né, que ele não ia fazer aquilo, porque a Ucrânia é um país muito corrupto. Ele ofereceu dinheiro para o Yana Khrushchev, uma linha de crédito, e ele acabou recusando a entrada da União Europeia, que para o Putin era uma primeira porta de entrada para entrar na OTAN. Muito bem, a partir dali houve uma revolta civil dentro da Ucrânia, certo? Naquela época, os Estados Unidos patrocinaram os grupos insurgentes. Então imagina o Putin vendo aquilo, né? Quer dizer, você está patrocinando grupos insurgentes contrários a um governo russo. Vamos fazer o contrário. Você imagine no México, a China ou a Rússia patrocinando grupos mexicanos contrário ao governo norte-americano. Qual que você acha que seria a reação dos Estados Unidos? No mundo real, qual que seria? No México ou no Canadá, a Rússia e a China botando grana em grupos... Mas nem chamava para negociar, mas tratorava de primeira. Para piorar, em 2014... Depende de que época, né? Depende de qual governo e qual linha de governo nos Estados Unidos. Não. Isso aí em política externa são todos intervencionistas. Não, mas a intervenção muitas vezes se dá com soft power também. Muitas vezes a influência americana se dá com o aumento do intercâmbio econômico e não com guerra. Não, mas, mano, se você pegar de 1947, tem um trabalho que levantou isso de uma doutoranda, Menschaumer, a 1989, os Estados Unidos, e aí tudo bem, entrou soft power, não só intervenção direta, mas eles intervieram 66 vezes em outros países. E muitas vezes a intervenção também pelo soft power, você desorganiza o país, né? Vamos pegar a Primavera Árabe, por exemplo. A primavera... Né? Então, mas olha só, você pega a Primavera Árabe, né? O Irã agora, você desorganiza o país, né? Quer dizer, era ruim com o ditador, fica pior... sem o ditador. Agora, só voltando lá em 2014, não só isso, nos mares ali ao redor, né, da Rússia, da Ucrânia, houve tropa da OTAN. Então é claro que o Putin, a partir daquele momento, falou, opa, peraí, né, vocês estão cruzando uma linha muito perigosa. E, Evandro, só para não me alongar muito, aí houve os acordos de Minsk. Nos acordos de Minsk, autonomia para o leste da Ucrânia, que, diga-se de passagem, ela tem uma identificação muito próxima com a Rússia. Sim. É pró-Rússia. Houve respeito aos acordos de Minsk? O Putin alega que não, que houve perseguição de russos, né, que não poderiam falar a língua russa, etc. e tal. Acabou eclodindo a guerra. Na primeira semana de guerra, o Zelensky foi conversar com o Putin para negociar. Mas o Zelensky antes conversou com os Estados Unidos e falou, não negocia com ele, a gente vai dar suporte para você. Veja,
No caso da Groenlândia, olha todo um contexto que eu estou trazendo para a guerra da Rússia. Olha o caso da Groenlândia. País aliado, né, a Dinamarca, país aliado, base militar já na Groenlândia, base científica na Groenlândia e, de repente, eu vou anexar. Olha a falsa equivalência, né? Num você teve uma série de questões que podem justificar ou não a invasão da Rússia. Né? Você tem intelectual de ponta nos Estados Unidos que fala, não, ok, a Rússia está no seu direito de revidar. E o outro? O outro você não tem. A Groenlândia, qual é a ameaça da Groenlândia? Pelo contrário, os Estados Unidos dominam a Groenlândia, já tem base militar. Ao mesmo tempo. Rapidamente, mano, agora 4h34, quem nos acompanha pela rádio, aquele rápido intervalo, daqui a pouco espera vocês. Nas outras plataformas seguimos. Diga, mano. Eu entendo o ponto do Alan, no sentido de que há maior complexidade de contexto na Ucrânia. Mas, ao mesmo tempo, há na Ucrânia bombas caindo na cabeça de civis. E na Groenlândia, a gente não chegou a isso. Nós estamos lidando com ameaças. E eu acho que o grande ponto que falta na tua leitura dessa situação, ao meu ver, é considerar a autonomia do povo ucraniano. Porque, afinal de contas, o povo ucraniano desejava entrar na OTAN. Não é como se a OTAN fosse simplesmente o desejo dos Estados Unidos e aí a Rússia está revidando os americanos. O povo ucraniano tem medo do Putin e tem medo exatamente em função do que está acontecendo. Porque tem milhares de inocentes sendo mortos, tendo suas casas destruídas em função de um ditador que acha que tem direito a um território que não é do seu país. 2 pontos aí. Bom, primeiro, não é todo o povo ucraniano. O leste da Ucrânia é super identificado com a Rússia. Então, é o oeste da Ucrânia. Então, esse é o primeiro ponto. E o Putin, que é o leste da Ucrânia. Segundo ponto, que é, qual é a razão de ter uma OTAN? Qual é a razão de uma expansão da OTAN para o leste europeu? A autodefesa do povo ucraniano. Mas, assim, houve um acordo lá atrás de não expansão da OTAN. A partir do momento que você quebra este acordo, peraí, você está colocando no teu quintal alguém que você se sente ameaçado. Regra número 1 da diplomacia, se uma superpotência se sentir ameaçada, ela vai reagir. Imagine se fosse o contrário. Imagine se uma aliança russo-chinesa e você colocasse ali tropas militares no México ou no Canadá. O que você acha que os Estados Unidos iriam fazer? Iam falar, não, bem-vindo ao mundo democrático? A divergência, no fundo, é sobre os princípios da política internacional. Você está, de um ponto de vista realista, falando que as superpotências têm o direito às suas zonas de influência. Eu discordo frontalmente dessa premissa. Eu acho que a gente precisa recuperar, fortalecer os princípios fundadores das Nações Unidas, aquele que prezava pela soberania territorial dos povos. Ou seja, se o povo ucraniano... E aí eu vou até mais a fundo. Não é que um lado da Ucrânia deseja incorporação com a Rússia e outro lado não deseja. A Ucrânia, como qualquer país, é extremamente complexo. As sociedades são plurais. Então a gente não pode reduzir como se, esse lado quer se subordinar a um ditador e o outro lado quer resistir. Na prática, a gente está falando da construção de instituições de um lado e da imposição da força do outro. E aí, é isso que está em jogo. É por isso que a Economist faz esse paralelo. Porque, no fim das contas, o mundo civilizado está abandonando a pretensão de construir, com todos os defeitos e fraquezas, um sistema internacional que seja pautado por regras e princípios. E está aderindo de vez à noção pragmática, ultra-realista de que manda quem pode e obedece quem tem juízo. Fala, Cássio. Arremate. Eu acho que, no fundo, os dois têm razão. o próprio Itamaraty... Não, mas eu acho que passou voando. É importante a gente ressaltar 2 coisas. Primeiro, de fato, havia um compromisso que a OTAN não instalaria bases no leste europeu. Um compromisso da década de 80, um compromisso da década de 90. E os Estados Unidos, através da OTAN, forçaram para que esse compromisso fosse descumprido. Então, obviamente, a Rússia até aí tinha legitimidade nos seus argumentos, tinha legitimidade política. Porém, isso não justifica as atrocidades que a Rússia está cometendo em relação à Ucrânia, especialmente num objetivo de expansão territorial.
não tem proporcionalidade a resposta dada pela Rússia em relação ao que estava acontecendo, porque aí a Rússia aproveitou para retomar também um contexto histórico onde o leste da Ucrânia era território russo, e isso há séculos atrás, há muitas décadas atrás, e a partir disso inaugurou uma guerra não só em direção à Ucrânia, mas em relação à Europa, porque essa guerra acabou afetando o gás, acabou afetando uma série de aspectos essenciais à vida do europeu como um todo. Então não há justificativa, obviamente não há justificativa, mas mesmo sendo desproporcional, quem deu a primeira pedradinha ali foram os Estados Unidos através da OTAN.